Shalom! Tudo bem? Bem-vindos ao meu canal Pergunte a Jartov. Eu sou Jartov Ben-Yehudá e você está aqui comigo nesta nova série. Este é o vídeo de número 1 da nova série, intitulada até então As Entidades e o Antigo Testamento. Eu vou abordar algumas questões sobre algumas entidades e vou fazer uma aplicação delas. Quero que você preste bem atenção e veja esse vídeo até o final, todos os vídeos até o final, por causa também das aplicações, porque às vezes nós estamos lidando com determinadas situações sem perceber. Esse é o grande detalhe e o grande desafio que nós temos. Perceber o que está ao nosso redor e perceber a nossa situação também. Bom, nesse primeiro vídeo eu vou abordar o seguinte. Algumas crianças, principalmente de 3 a 7 anos de idade, têm o costume de criar amigos imaginários. Já percebeu isso? Tem o costume de criar amigos imaginários. Na maioria das vezes, essas crianças fazem isso porque se sentem sozinhas. Não no sentido de, não literalmente assim, abandonadas. Mas elas estão com algumas pessoas, essa é a questão, estão com algumas pessoas, mas ainda assim se sentem sozinhas. E aí criam amigos imaginários. Filho único costuma fazer isso. Filhos mais velhos costumam fazer isso, tá? Aquela criança que tem uma idade... Tem duas crianças, mas a idade entre elas é muito distante uma da outra. Então, ela está num nível muito superior àquele bebezinho. Então ela tem um irmão, mas ainda assim cria amigos imaginários. Repare que eu estou falando de crianças, daqui a pouco a gente vai chegar lá. Mudança de rotina também causa isso. A criança que vai iniciar na escola tem que prestar bastante atenção nisso. Mudanças de casas também pode criar esse tipo de coisa. São várias situações psicológicas que uma criança pode fazer com que a criança crie isso. A questão, colocando agora as crianças de lado, a questão é que adultos também podem fazer isso. Você sabia que adultos podem fazer isso? Existem religiões que acreditam que pode criar entidades. Pode criar entidades. Por meio de quê? Por meio da mente. Por meio de uma extrema concentração, uma extrema força de vontade. Então tem religiões que incentivam ou, por algum mecanismo, acabam fazendo com que pessoas adultas criem seres imaginários. Na região do Tibete, por exemplo, a religião oriunda de lá faz com que as pessoas criem seres imaginários. E lá eles são chamados de tulpas. Tulpas, T-U-L-P-A-S. Tulpas. São seres criados a partir da imaginação das pessoas. Mas o que isso tem a ver com entidades? Bom, existe um livro chamado... existem seres chamados tulpas, e um livro chamado Formas e Pensamentos, que divide essas tulpas em 3 classes. A primeira classe de tulpas aparecem na forma da própria pessoa que imaginou. A própria pessoa imagina, cria, a mente dele cria aqueles seres
que tem a sua imagem. É igualzinho a ele. Tem um outro tipo de classe que criam tupas que parecem objetos. E parecem indivíduos. Parecem indivíduos que são animados pelos mortos ou por, entre aspas, espíritos da natureza. Isso tudo lá na região do Tibete. Tem um terceiro tipo também que representa especificamente qualidades do plano astral ou qualidades do plano mental. Isso tudo não é feito à toa. Isso tudo é uma religião que tem o seu corpo de doutrinas. No século XX, essa religião chegou aqui. Tá? No mosteiro tibetano, essa religião chegou aqui. A grande questão é que isso tudo que eu falei parece distante. Você deve estar pensando assim, mas o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver conosco? A grande pergunta que surge é: não precisa ser, por exemplo, um budista tibetano para criar tulipas ou para criar tupas. Não precisa ser um budista tibetano para criar tupas. Entidades são criadas por adultos sem ser budista tibetano, porque basta deixar-se dominar, por exemplo, pela solidão. Basta deixar-se dominar, por exemplo, pela depressão. Uma pessoa que se isola de fato de tudo e de todos tem uma grande probabilidade de criar tupas. Não precisa que o nome seja tupas, entenda? A história aqui de tupas. Agora, a história normal de qualquer pessoa. Pode ser dado outro nome. E por detrás pode ser exatamente a mesma coisa. Pessoas que criaram tupas ao longo do tempo. Por ter deixado a solidão, por ter deixado a depressão dominá-los. Mas será que o Antigo Testamento tem alguma coisa, fala alguma coisa sobre isso? Talvez você não tenha percebido. Mas vamos lá. Vamos abrir o Antigo Testamento em Eclesiastes, capítulo 4. Eclesiastes, capítulo 4, versículo 8 em diante. Versículo 8. Existe aquele que está só, não tendo nem filho, nem irmão. Está só. Entretanto, é infindável o seu labor, e seus olhos não encontram satisfação plena. E não questiona para que trabalha tanto, e por que priva sua alma, aqui vai aparecer alma, de qualquer prazer. Peraí, vamos lá. Aquele que está só, não tem filho, não tem irmão, trabalha, está aqui, é infindável o seu labor, mas não encontra satisfação, não questiona por que trabalha e priva o seu raciocínio, a sua alma, como você queira, do prazer. Pessoas que criam tupas, pessoas depressivas, solitárias, trabalham, mas não têm prazer. Criaram tupas. Criaram uma redoma ao redor de si, intransponível, e vive na sua ilha. Essa é a questão. A questão é, parece que essa questão de tupas é uma coisa distante de nós, mas você pode criar tupas quando você cria uma redoma e vive no seu mundinho, onde ninguém pode transpor, onde ninguém pode ultrapassar.
Isso é o seu mundinho imaginário. Isso é o seu amigo imaginário. Isso é a sua tupa. Isso é a sua tupa. E se você estiver vivendo com uma tupa, precisa que você seja um budista tibetano, por exemplo, para entender isso? Vamos continuar lendo. Versículo 9. Melhor, a questão toda aqui do ficar só. Melhor estão dois juntos que o solitário, pois melhor é o resultado do que fazem. Versículo 10. Pois se os dois caírem, cada um soerguerá seu companheiro. O solitário, porém, ao tropeçar, não tem quem o possa socorrer. O solitário, quando tropeça, não tem quem o possa socorrer. Qual seria esse tropeço? São várias maneiras esse tropeço. E não tem quem o socorrer, porque ele vive solitário. É daí que são criadas as tupas. Faz um teste. Pergunta a uma pessoa que vive de fato solitária. Veja quantas histórias ele tem. Veja quantas histórias essa pessoa tem. Talvez nas ruas, sozinho nas ruas. Se você tiver a coragem de chegar para um deles e conversar com eles, você vai ver quantas tupas essa pessoa tem. Mas às vezes a pessoa está vivendo a sua vida social cheio de tupas. Não tem prazer, não se abre com ninguém, não se abre para nada. Vive no seu mundinho criado, escondendo uma depressão, escondendo uma solidão, escondendo seres imaginários cheios de características que o fazem confortar-se com suas próprias tupas. Versículo 11. Além disso, se dois se deitam juntos, aquecem-se um ao outro, mas como se aquecerá o que está solitário? Quando um pode ser sobrepujado, versículo 12, dois podem resistir a um ataque. E mais ainda, uma corda de 3 fios não pode ser rompida facilmente. Mas e uma corda de um fio só? Quem sabe você está numa situação de ser uma corda de um só fio prestes a ser rompida? Quer um conselho? Não permaneça como uma corda de um fio só. Às vezes você entrou nesse vídeo aqui esperando entidades no sentido espiritual, esperando algo que todo mundo fala. Eu estou falando algo que pouca gente fala. Não são entidades para ser expulsas por um exorcista. Não são essas as entidades. São entidades ocultas do seu saber. Entidades que você pode ter criado para ocultar um problema, para ocultar a falta de um prazer, a falta de um convívio, a falta de dobrar o seu cordão para não ser quebrado. Talvez você já esteja quebrado, talvez você esteja se quebrando. Tome muito cuidado para você não criar tupas e se tornar para você uma entidade. Eu vou ficando por aqui, mas espero ter cumprido a minha missão neste vídeo de alertar você para evitar as entidades, evitar as tupas criadas pela sua própria mente. Nos veremos no próximo vídeo. Shalom.